Esse aqui é o curso de eletromagnetismo, né? Parte 1, no nosso curso de engenharia eletrônica. Nós temos 2 cursos de eletromagnetismo, né? Disciplinas obrigatórias, eletromagnetismo 1 e 2. Essa disciplina é fundamental para a engenharia elétrica, né? E para as outras áreas da física também, não só para a engenharia elétrica, como outras áreas, ou seja, as várias áreas de conhecimento da engenharia elétrica sempre usam o eletromagnetismo, né? Circuitos, toda a teoria de circuitos é baseada em eletromagnetismo, né? Entre outras coisas, né? Se você for tentar modelar um laser, por exemplo, você tem que usar eletromagnetismo. Se você vai modelar uma fonte de raio-x, tem que usar eletromagnetismo. Ou seja, modelar o comportamento de uma antena, como projetar uma antena de forma eficientemente, eletromagnetismo, né? Então, tudo é eletromagnetismo na engenharia elétrica, né? Então, é importante ter esse curso fundamental, é um curso básico, né? Mas que com 4 equações, que são as equações de Maxwell, você pode modelar essa variedade de áreas da engenharia elétrica, né? Sistema de alta potência, transmissão de energia a grandes distâncias, tá certo? Como você deve melhorar a eficiência dessa transmissão e assim por diante, né? Eu ainda não fiz o cronograma, estava fazendo agora o cronograma da disciplina, mas ainda não deu tempo de fazer para saber exatamente as datas dos exames, né, das avaliações, certo? Então, vou falar em linhas gerais, mais ou menos, a estrutura do curso, né, e mais ou menos o resumo do curso, certo? A parte 1, que é a parte de eletromagnetismo. Bom dia. Bom dia. Essa parte 1 que ele está cursando agora, né? A gente vai fazer inicialmente uma revisão de álgebra vetorial, né? Depois vamos falar sobre eletrostática, né? Desde a lei de Coulomb até todos os modelamentos matemáticos que governam a interação entre partículas, entre superfícies carregadas, entre volumes de carga, etc. Depois a gente vai falar sobre a solução de alguns problemas importantes, né? Geralmente você energiza uma região botando eletrodos carregados a determinados valores de potencial. Você quer saber como é que o campo se distribui entre esses eletrodos para poder saber as propriedades desse dispositivo, digamos assim. Então, esses problemas recaem no que a gente chama de problemas de valores de fronteira. Você tem em eletrostática, tem em magnetostática e em outras áreas também. Mas, especificamente, estudando eletrostática, ele vai poder entender mais ou menos como é que resolve esses problemas, certo? Depois eu vou falar sobre condução elétrica, que ainda é algo, né, que tem a ver com campos estáticos, mas que você tem movimento de portadores, né? Quer saber, aplicando-se um campo do material, como é que os portadores reagem com as suas propriedades de transporte. Condução elétrica, né? Agora você tem corrente elétrica e conceituações importantes nessa área. Bom, então, com a corrente elétrica, você tem fenômenos magnéticos. Fala sobre magnetostática, né? Essencialmente, o magnetismo é devido a movimento de carga, ou nos átomos, ou no movimento macroscópico no circuito, você produz campo magnético. Então, depois de condução, a gente fala sobre magnetostática. E, finalmente, a gente termina esse parte 1 com a lei de Faraday, né? Que faz a conexão entre campos variantes no tempo, magnéticos e elétricos, e também o fenômeno de corrente de deslocamento, que é uma outra conexão, que com isso a gente fecha todas as equações de Maxwell para o eletromagnetismo, e no curso do parte 2, a gente vai usar essas equações para fazer aplicações, certo? Como é que funciona a antena, como é que funciona o ressoador, né? Como é que se dá a reflexão de
de ondas na superfície ou reflexão de luz no espelho. Certo? Como é que se propaga a onda num guia de onda, né? Como é que é o comportamento de linha de transmissão. Então, a gente faz toda a gente estabelece equações máximas no curso, parte 1, com algumas aplicações limitadas, e na parte 2 a gente aplica as equações em várias áreas, que são áreas de conhecimento, na realidade, da engenharia elétrica, certo? Vamos ver aqui um pouquinho na metodologia. A gente vai fazer 6, o que a gente chama de 6 exames, tá certo? É 6 avaliações. Deixa eu mudar a terminologia aqui, porque isso aqui está bem confuso, certo? 6 conjuntos de avaliações. A gente faz média de 3 exercícios, tá certo? Então, a gente chama exercício de unidade, tá certo? Então, você vai ter nota 1 é uma unidade, nota 2 é outra unidade, nota 3 é outra unidade, certo? Cada unidade tem 2 avaliações, certo? Média de 2 avaliações, de 2 conjuntos, vou fazer assim, para ficar menos confuso, certo? De avaliações. Pronto, acho que assim fica mais fácil, certo? Então, 2 conjuntos de avaliações, a média desses 2 conjuntos, né? Cada conjunto tem 2, digamos assim, provas, né? 2 provas, média dos conjuntos de avaliações dá a nota da unidade, né? E daí você tem a média das 3 unidades menos das 3 notas. Então, você tem 3 notas, cada nota são 2 conjuntos de avaliações, e cada conjunto, deixa eu botar aqui separado para eu poder entender. Um conjunto, ele é composto de uma que a gente chama de oficina e uma prova, certo? Ok? Oficina é uma pré-prova, digamos assim, com consulta, em que a gente interage, tá certo? Vocês perguntam, tiram dúvidas e vão fazendo, certo? E a prova é uma prova sem consulta, prova normal, né? Que a gente está acostumado a fazer, certo? Prova tradicional. Então, a oficina é um trabalho, todo mundo trabalhando, não é para consultar um ao outro, é consultar a mim, tá certo? Vocês podem consultar material, vocês podem ver a referência bibliográfica, ler o material, tentar fazer as coisas, perguntar. O mais importante é tentar interagir para poder aprender nesse momento também, tá certo? Então, isso vai ter nota, mas vocês vão poder tirar dúvida, conversar, perguntar qual é a ideia por trás disso aqui e tentar descobrir como é que faz as coisas, certo? Essa é a ideia por isso que se chama oficina, é uma coisa mais trabalhada, certo? E a prova realmente é uma avaliação. Bom, estudou, pronto, vamos fazer a prova, certo? Bom, então, o que nós temos aqui, né? Quando você faz isso aqui, você vai ter uma nota, tá certo? Né? Deixa eu ver como é que eu chamei aqui. Você vai ter a nota que chama de nota do exame. Você teve a média dessas 2 coisas aqui, tá certo? Oficina e prova, você teve nota do exame, certo? Então, são 6 vezes isso aqui, certo? 6 vezes, né? Então, teria 12 atividades. 12 atividades. Tá? Porque é importante, na realidade, a ideia aqui é que vocês trabalhem o máximo possível, tá certo? Vocês realmente pratiquem o máximo possível. Porque se ficar dando aula, vocês só vão fazer 3 provas, tá bom. Passa mais tempo assistindo, tá certo? Estuda, claro. Mas aqui a gente vai fazer atividade mais, né? 12 atividades, são 12 atividades, trabalhando, tá certo? Essa é a ideia. Por isso que eu estou botando essa quantidade grande. Dá trabalho para mim, mas eu acho que é bom que vocês pratiquem o máximo possível, certo? Então, nós temos aí o que exatamente? Oficina e prova, dá um exame. Bom, daí a unidade que ele chamou é o quê? Você tem o primeiro exame, que são essas 2 coisas, o segundo exame, que são outras 2 coisas, certo?
Aí você junta os dois e você tem a nota da unidade, que é a média, né? Certo? Mais ou menos isso, certo? Eu confesso a vocês que eu mesmo estou confuso. Espero que porque faz tempo que eu não faço isso aqui, eu estou meio... Faz 6 meses que eu não dou aula, eu estou tentando... Acho que está certo, deixa eu ver se não tem alguma coisa errada aqui. 2 conjuntos de avaliações... Deixa eu ver, 6, né? Você tem 2 atividades no conjunto de 3 aulas, outras 2 na atividade. Daí, tem 2 atividades por exame, 2 exames por unidade isso, e 3 isso, unidades isso, por pronto. semestre. Então são 12, tá certo? Está correto, né? Bom, e a média final de nota é a média dessas 3 unidades. Essa é a média desses escolares que a gente chama também, certo? Esse escolar tradicional, né, que a gente chama aqui, né? Bom, se você não fizer algum exame, você fica com falta nessa unidade toda, tá certo? Tá? Então, por exemplo, você tem oficina e prova. Não fez a prova, essa unidade toda está perdida, certo? Segunda chamada. Não precisa nem justificar, certo? Mas é pior, a matéria toda, né? Tá bom? Você pode ficar sem nota no máximo em uma unidade, que vai fazer segunda chamada. Sem nota em 2 unidades, é reprovação, né? Ô, professor, Oi. mas aí, no caso, você disse que se faltar a prova, vai para a segunda chamada, certo? Não adianta nem fazer oficina, porque não vou nem calcular, certo? Certo? Mas para a oficina também vale, né? Se faltar a oficina, não precisa fazer prova. Não, você pode até faltar oficina, certo? Mas só que, a oficina é com consulta, né? Uma atividade, não é para faltar, tá certo? Mas o problema é o seguinte, é que vem esse caso aqui, a oficina é 50% da nota. Se você perder a oficina, você está perdendo metade da nota, certo? Quer dizer, então pode, assim, no limite, o cara não pode fazer oficina por alguma razão, daí tenta fazer a prova e fica com metade da nota, né? Então, mas a prova é que a sem consulta é que não pode faltar, tá? Você pode, quer dizer, eu também não quero que você, vou faltar todas as oficinas, só vou fazer prova. Não. Foge o objetivo do negócio. Mas se tirar 10 de todas as provas, fica com média 5, né? Aí faz a final e passa. É verdade, pode ser. Mas não é o objetivo, tá certo? Quer dizer, em princípio, certo? Essas coisas acontecem, né? Exceções assim, meio malucas acontecem, né? Bom, então está claro aqui essa parte da avaliação? Bom, a disciplina está hospedada nessa página, que não está atualizada ainda, tá certo? Não atualizei, está com... Deixa eu ver aqui como é que ela está. Vou dar uma olhadinha aqui rápida. Ela está aqui. Isso aqui é 2018, né? Não, peraí, isso é outra coisa. Deixa eu botar aqui. Está aqui, certo? É uma dessas páginas aqui, cadê? Magnetismo 1. Pronto. Aqui está informações de 2020.2, que a gente vai atualizar, tá certo? Tudo isso aqui. Aqui tem as aulas gravadas, tá certo? Um bocado de informação. Tem provas anteriores, que vocês podem baixar e dar uma olhada, tá certo? Mas a gente vai atualizar para o semestre atual, né? O texto oficial vai passar a ser, eu vou botar aqui só como referência, um livro que a gente está publicando esse ano, tá? É o Tratado de Eletromagnetismo, mas ainda não está disponível, né? Ele é para o curso todo, Eletromagnetismo 1 e 2, né? Então ele deve estar saindo daqui a um mês, mais ou menos, daqui a um mês, 2 meses, tá? A gente vai ficar usando as nossas notas de aula, né? Parte 1 e parte 2, certo? Para o nosso curso, especificamente, a parte 1 tem 5 capítulos, deixa eu mostrar aqui, tá? O e-book está aqui, né? Parte 1, certo? Tem 5 capítulos, aqui tem as notas de aula eletrônicas, certo? Eita. Deixa eu perder essa informação.
Então sai do ar. E daqui tem 5 capítulos, né? Você tem a álgebra vetorial, eletrostática, PVF, eletrostática, condução e magnetostática. O 6 é na parte 2, certo? Esse aqui tem mais 6 capítulos aqui, a gente vai usar esse capítulo 6 aqui, né? Que é a parte 2 do. Então a gente vai usar o e-book enquanto estiver disponível o livro. É claro que tem outras referências também, né? Então, deixa eu ver se está aqui listado. Tem mais referências, deixa eu mostrar aqui para vocês, certo? Vocês podem também se basear no livro do Sadico, né, que muitos usam. Deixa eu ver aqui embaixo. Bom, aqui tem uma referência, tá certo? E-book parte 1 e 2. Tem o livro do Sadico, que é muito usado na graduação. Esse livro é um pouco mais avançado. O livro do Ramo, né? É um livro de referência, tá certo? Também muito bom. Né? Hã? Eu acho que tem português também. Tem português também. Tá? O Sadico tem português e o do Ramo também tem português. Tem na biblioteca. Esse livro deve ter na biblioteca também. Tá? Bom, tem algumas outras referências, né, sobre outros bioeletromagnetismo, tá certo? Para quem tiver interesse em dar uma olhada em outras aplicações do eletromagnetismo na aula de biologia, por exemplo. Né? O livro do próprio Maxwell, né? Original, tá certo? Acho que está disponível online. E tem esse livro interessante sobre a dificuldade de se fazer o experimento de Coulomb, né? Como se faz o experimento com a balança de torção, e esse autor aí mostra que é extremamente complicado fazer esse experimento, mas Coulomb foi muito engenhoso quando ele fez esse experimento dele, certo? Bom, o que mais aqui? Deixa eu só colocar aqui. Peraí, só um minuto. Ah, tá. Continuando aqui. Bom, a nossa metodologia continua. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Parte 2. Bom, para cada avaliação de oficina e prova, nós vamos ter 3 aulas. Essa história de 3 aulas deve cobrir um capítulo do livro, certo? Cada 3 aulas é um capítulo. Então, nós temos, digamos assim, no livro lá, são 12 capítulos, certo? Então, 6 capítulos para eletromagnetismo 1, 6 para eletromagnetismo 2. Cada capítulo é uma avaliação dessa, de prova e oficina. Então, 3 aulas expositivas vai me dar uma avaliação de oficina e prova, né? Ele vai fazer uma aula de exercício, tá certo? A cada 3 aulas, né? Então, no máximo 2 a cada 3 horas, certo? Aula de exercício, né? Havendo tempo, certo? Vai fazer uma aula de certamente uma, talvez mais de uma, havendo tempo ele faz, né? Uma oficina, como a gente falou, e a avaliação, né? 50% da nota da oficina, a gente está aumentando aqui a importância da oficina, certo? 50% da nota da prova, né? Se a turma fosse menor, né? Tipo assim, 10 alunos, né? Aqui tem 30, certo? A gente ia fazer a parte da oficina, ia ser oral, ia ser uma avaliação oral, né? É outro tipo de metodologia que eu usei muito também. Já. Mas como a turma não é muito pequena, então não dá para fazer, certo? Bom, então vamos revisar aqui. Exame 1, né? É o capítulo 1, que é a revisão de álgebra vetorial. Exame 2. Exame 2 essas terminologias que estão meio confusas, tá certo? É a unidade 1, né? É o capítulo 1. Unidade... No caso seria o Não sei o que é exame. Unidade é média de 2 exames, desculpe. Exame 1 é o conjunto de prova e oficina, certo? Exame 1, capítulo 1, revisão de álgebra vetorial, né? Exame 2, eletrostática de cargas no vácuo, lei de Gauss, potencial, energia, dipolo, polarização. Exame 3, eletrostática e meios de valores elétricos, equações na Laplace, problema de altissimetria. Vocês ainda é eletrostática, né?
não é muito casado com o capítulo não, né? Porque esses dois aqui ainda estão no mesmo capítulo, tá certo? E entrando no próximo capítulo. Então, porque alguns capítulos são menores também, certo? Exame 4, parte vai ser problema de valores conteúdo, outra parte condução elétrica. Exame 5, magnetostática. Exame 6, lei de Faraday, etc. Certo? Bom, neste capítulo, nessa primeira parte, ele vai fazer a revisão matemática, certo? Eletromagnetismo usa muito álgebra vetorial, né? Conceito de funções de 3 variáveis ou mais, né? 3 espaciais e uma do tempo, quando tiver coisas que valem com o tempo. Né? Então, ele tem funções de mais de uma variável e operações sobre essas funções, que são integração, diferenciação, tá certo? Transformação de operação sobre funções que gera vetor, né? Operação sobre vetor que gera escalada, tem um bocado de coisa, sabe? Vocês já estudaram tudo isso. Acho que é cálculo 3, né? Talvez que fala sobre isso. A gente vai revisar isso tudo em 3 aulas, certo? Então, ele vai... Por quê? Porque a gente vai estabelecer a notação que a gente vai usar, tá certo? Tudo isso, né? Então, ele vai falar sobre vetores. Sistemas de coordenadas usuais que a gente usa, existem vários, existem 12 sistemas, pelo menos, tá certo? Vai falar sobre 3, que vocês já conhecem, né? Vai falar sobre integração e vai falar sobre os operadores diferenciais. São os operadores que aparecem nas equações máximas, né? Divergente rotacional, certo? Tem também gradiente de uma função, certo? E assim por diante. Então, você vai ter. E, no fim, os teoremas que são de importância para o eletromagnetismo, para poder compreender direito, certo? Então, muito bem. Por que eu com o meu negócio aqui, bicho? Descarregou. Estava carregado. Deixa eu ver se eu faço isso no... Pessoal, só um minutinho, tá? Que eu preciso de um sistema aqui comigo. Não sei porque tem... Isso aqui. Deixa eu ver aqui, peraí, só um minuto. Deixa eu ver se ele aparece a tempo aqui. Enquanto isso, eu vou vendo aqui no telefone. Deixa eu ver aqui, peraí. Só um minuto. Vou mandar para mim aqui. Vou deixar esse bicho aqui. Vários equipamentos ao mesmo tempo aqui, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo. Ele vai voltar a funcionar aqui. Deixa eu... Cai, não, certo. Tudo bem. Bom, então esse é o resumo do capítulo 1, certo? Então nós começamos nosso estudo do eletromagnetismo com alguns conceitos, né, que vocês já conhecem, certo? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre vetores, né? Vai falar sobre propriedades básicas, né? Somar vetores e fazer produto de vetores, e produto de vetor com escalar também. Vamos falar sobre alguns sistemas de coordenadas, que são os 3 que a gente vai usar aqui. Mas, como eu falei, existem 12, existem outros sistemas, né? Baseados em superfícies de outros tipos, hiperboloides, né? Elipsoides, etc., paraboloides. Mas a gente vai usar sistemas mais simples, né? Tem coordenadas cartesianas,
cilíndricas, esféricas. Vamos nos acostumar com a notação que nós usamos, porque o pessoal de cálculo usa, parece que é o contrário. Né? O nome das variáveis, a gente vai... Então, às vezes dá confusão isso aí, tá? E vamos falar sobre transformações de coordenadas e vetores. Muito bem. Bom, vetor a gente representa, né, com uma ação, com uma linha de força, tá certo? Por exemplo, uma partícula se move, você instantaneamente vê a trajetória da partícula, você, bom, tem uma velocidade nessa direção, nesse sentido, né? Com essa intensidade, você pode dizer que você pode dar uma medida, né? Uma linha com um certo comprimento que dá a intensidade dessa quantidade, direção e sentido, para onde está se movendo, etc. Mas existem campos vetoriais que você não vê, né? São ações sobre partículas, campo gravitacional, certo? Você não está vendo o campo em si, você está vendo o efeito que ele produz numa partícula, né? Então, você tem esses campos diferentes, né? E, às vezes, o campo está numa direção diferente da trajetória da partícula que você está observando, certo? Então, a partícula está assim, o campo está agindo desse jeito, né? Está lá um campo escondido de força, né? E você tem essa quantidade que vai representar esse campo, essa trajetória, que chama de vetor, né? Módulo de direção e sentido, são 3 propriedades importantes. Ele vai representar vetores dessa forma, né? Com uma letra maiúscula, tipicamente uma seta em cima, certo? Então, isso não é isso, certo? É diferente. Né? Isso aqui só tem um parâmetro, isso aqui tem 3. Quando eu boto uma seta em cima, eu estou dizendo que é uma quantidade especial, diferente. Né? Por que eu falo isso? Porque na prova as pessoas esquecem da diferença entre isso e isso. E começam a operar com isso aqui como se fosse isso aqui. Certo? Mas não é. São coisas diferentes. Não dá, o resultado não dá a mesma coisa. Você soma 2 quantidades, A e B, é simples somar, né? Soma. Né? Quando é vetor, você tem que ver em que direção está, certo? Ver como é que vai ser a composição das 2 quantidades, certo? Bom, a gente... Isso aqui eu posso apagar, eu acho. Oi. Esse Jamboard, não sei o nome desse aplicativo, você vai botar no página depois para a gente ver? Essa aula está sendo gravada e vai ser publicada no YouTube. Eu esqueci de falar, né? Tá vendo? Estou esquecido. Nós temos um canal da disciplina, tá certo? Do YouTube, em que eu coloco as aulas lá. Tanto de eletromagnetismo 1 quanto de eletromagnetismo 2, tá certo? Que está aqui, né? Onde é que está? Canal YouTube, onde é que tem os links? Opa! Bom, YouTube, ES203 da UFPE. Isso é tanto para eletromagnetismo 1 quanto para eletromagnetismo 2, tá certo? Então, aqui tem, também na nossa webpage, tá certo? Aqui tem nossos cursos, tá certo? Isso aqui não, isso aqui só um minuto. Se tem playlists, né? Olhando as playlists, você vai ver o curso completo, tá certo? Essa aqui é 2021, quando foi a 12ª edição do curso. Ele tem todas as aulas, tá certo? Vocês vão ter essas aulas disponíveis lá também, certo? Ok? Então, isso vai estar sendo gravado para vocês, tá? Vocês podem revisar depois. No cronograma da gente, só aproveitando essa oportunidade, vai haver feriados, certo? Nesses feriados vai fazer aula gravada, para não perder tempo, certo? Se não ficar perdendo tempo, ele tem esse recurso, ele pode fazer isso. Não está se podendo dar aula remota, certo? Mas localizadamente uma ou outra, não vai ter problema de fazer uma aula gravada ou outra, certo? Aí com isso ele não perde tempo. No caso vai ser aula... Vocês assistem a aula gravada. Você vai... Para ele não perder tempo no feriado. Tá. Eu pensei que era aula online, Meet. Não. Não precisa ser Meet, porque a pessoa pode estar na praia, né? Então a gente faz a aula gravada, vocês assistem no momento que vocês oportunamente, certo? Eu acho que o curso todo poderia ser assim, mas
uma determinação no MEC impede que a gente possa fazer isso. Então, vamos fazer, né? Desse jeito. Então, Implica que o curso tem chance de terminar mais cedo? como é? O curso terminaria mais cedo, então? Se eu fizer assim, com os feriados, Sim. deve terminar, né? Deve terminar antes do... Né? Deve ser possível, né? Porque ele não vai esperar os feriados, né? Certo? Bom, nós, aproveitando a oportunidade, né, a gente... você tem um vetor, tá certo? E a gente vai definir também o que chama-se um vetor unitário, tá certo? Chama de versor, né? É um versor que está na mesma direção em sentido do vetor, e a gente vai simbolizar com a letra minúscula, né? E com o chapéuzinho, né? Então, o vetor pode ser escrito, né? Um vetor qualquer, como sendo um múltiplo desse versor aqui, certo? Esse múltiplo é a magnitude desse vetor. A magnitude simboliza como sendo um módulo do vetor, né? Então, magnitude de A, tá certo? Okay, I found this on the web for models made. Check it out. Eu não estou falando com você. De vez em quando ela pensa que eu estou falando com ela. Então, você tem aqui a magnitude de A, tá certo? Vezes A. O que tem aqui de interessante? Geralmente, isso aqui é uma quantidade física, né? Por exemplo, tantos newtons, tá certo? Força, né? Isso aqui é adimensional. Então, a dimensão física está dentro da magnitude, certo? Aqui não tem dimensão. Então, versores desse tipo são versores que têm magnitude 1 e não têm dimensão, são adimensionais, certo? Então, você pode escrever um vetor, tá certo? Como sendo um múltiplo de um versor adimensional. Então, a unidade de A está guardada na sua magnitude. Aqui não traz informação de magnitude. Né? Uma coisa importante também é se você pegar um vetor e multiplicar por um escalar, certo? Lambda, por exemplo, você produz ainda um vetor, né? Você não muda, você não produz outra coisa, tá certo? Você não produz um escalar. Lambda A é um vetor. Certo? Bom, aí depende, se lambda for positivo ou negativo, você pode estar no mesmo sentido ou no sentido oposto, né, do vetor. Certo? Então, por exemplo, suponha que lambda seja maior do que 1, no caso, né? Então, se você tem A, lambda é um vetor na mesma direção e sentido, maior do que o original, né? A magnitude dele, certo? Né? Se lambda for negativo, ou se lambda for entre 0 e 1, por exemplo, né? Você produz um vetor mais curto, né, digamos assim, tá? Ainda no mesmo sentido. Se lambda for menor que 0, né? Então, você inverte... Desculpa aqui, esqueci da setinha aqui. Você tem A, né? Lambda A será o vetor no sentido oposto. Especificamente, se lambda for igual a menos 1, você inverte o sentido do vetor, certo? Tem A aqui, você produz o vetor menos A, que é exatamente uma réplica, mesma direção, mas sentido oposto, né? Então, observe o que a gente está falando aqui, né? Magnitude, né? Com intensa a força, se for o caso, ou o campo. Certo? Direção é a linha, não diz para onde é, só a linha que define essa direção. Certo? E sentido, a setinha que diz para onde. O efeito está sendo para lá, a trajetória para cá ou para cá. O sentido é isso. Né? Então, mudar o sentido é multiplicar por um escalar negativo. Certo? Bom, e algumas propriedades de vetores importantes, né? Você tem aí uma primeira propriedade que é soma de vetores, né? Então, eu fiz um tipo de propriedade já rápida, né? Que foi pegar um vetor e multiplicar por um escalar, certo?
vetor. Vamos somar vetores agora, né? Não é que nem somar escalares, né? Somar 2 com 3 dá um resultado lá, tá certo? Etc. Vetores diferentes, vetores de direções podem ser diferentes, né? Então a regra, né? Inspirada na própria fenômeno observável, né? Você tem duas forças que agem sobre um corpo, aplica as duas forças separadamente, tá certo? E vê a superposição dos efeitos, você vai ver que o efeito resultante vai estar numa direção, que é a direção do paralelogramo aqui, da diagonal, né? Se somar dois vetores, A e B, a resultante A mais B vai estar na direção aqui, diagonal. Certo? É assim que faz a soma, né? Se fosse um escalar, o vetor resultante seria o tamanho desse mais o tamanho desse. Para onde ele não sabe, né? Mas ia ser mais ou menos isso, tá certo? Mas não é. Esse tamanho aqui é menor do que a soma dos tamanhos. Tá? Não é que nem a soma escalar, é diferente. Né? Então, essa é uma operação importante que vai fazer várias vezes, né? Você pode fazer essa propriedade, ela comuta, tanto faz como você faz a soma, né? Você pode inverter aqui, fazer primeiro B mais A mais B ou B mais A. Por exemplo, né? A mais B, né? É como se eu pegasse B e deslocasse para esse lado aqui, e juntasse essas linhas e fizesse a resultante. B mais A é como se pegasse o A e colocasse aqui, tá certo? E fizesse B mais A. B primeiro, A depois. Tem o mesmo resultado. Então a soma é comutativa, né? A soma também é associativa, né? Posso combinar, né? Tem vários vetores, quero somar vários deles, vou combinando dois deles primeiro, por exemplo, B e C e somo com A, ou A e B e somo com C, nada mesmo, certo? Acho que eu tenho um diagrama aqui, vou mostrar. Não tem não. Então, deixa eu só mostrar aqui separado. Né? Como é que é isso, né? Vou botar assim, tá certo? A soma de três vetores, né? A, B e C. Somar em B primeiro, o resultante está aqui, certo? Eu já botei um na extremidade do outro para facilitar, certo? A mais B com C, dá esse resultado aqui, né? Que eu vou botar pontilhado aqui. Ou pego A e somo com B mais C, que é essa soma aqui. E dá o mesmo resultado, né? A com B mais C, que é essa soma aqui, dá o mesmo resultado, né? Certo? Então a soma é associativa. Tá? Bom, e tem uma coisa importante que é a subtração de vetores, né? A gente faz subtração, certo? Eu vou tentar apagar aqui para não carregar muito e ficar lento, sabe? Porque eu vou ficar constantemente apagando aqui para não fazer muito registro e isso é começar a ficar lento. Subtração, como é que a gente faz, né? Bom, subtração a gente constrói, você tem vetores A e B, A e B, né? Eu quero fazer A menos B, né? Então o que eu faço é pegar A, somar com menos B, né? Eu construo o vetor menos B, ou seja, inverto e somo A com menos B. Então você tem aqui, vou botar assim, deixa eu botar assim, A e B, vou botar assim talvez. B, A, certo? Eu pego e faço menos B,
Inverti, multipliquei por menos 1. Daí faço a lei do paralelogramo, que é A com menos B. Dá isso aqui, ó. Certo? Né? Ou seja, é a mesma coisa que você pegar o vetor que vai de B até A, né? Que é esse vetor aqui. Menos B, certo? Ou seja, B mais A menos B dá, né? B mais A menos B dá, certo? Então você pega o vetor que vai do segundo até o primeiro, A menos B, vai da ponta do segundo até a ponta do primeiro. Você bota os dois nessa construção aí, certo? Bom, então aqui a gente podia falar sobre soma, né? Outra coisa, observe, né? A gente vai, quando está somando quantidades, né? A gente está somando quantidade de mesma unidade física, né? Somam força com força, não posso somar força com campo elétrico, por exemplo. Não dá para somar, não faz sentido, certo? Então a gente tem que sempre prestar atenção nisso, né? Mesma unidade física, certo? Não pode pegar um vetor e somar com um versor. O vetor tem dimensão, por exemplo. O versor não tem. Não faz sentido, tem uma coisa errada. Bom, a próxima operação importante é o produto. Produto, eu já fiz um produto aí, né? Foi escalar com vetor, certo? Mas aí é um produto entre vetores. Então, um tipo de produto é o produto que gera como resultado um escalar, né? Escalar, ou seja, um número, tá certo? Só tem uma dimensão, né? Pode ser unidade física também, né? É um escalar. Posso fazer produto, né? Então, se você tem dois vetores que formam um ângulo alfa entre si, isso aqui foi criado, na realidade, para você calcular projeções, né? Projeção de uma coisa em outra coisa, tá certo? Então, por definição, ele vai definir e vai denotar dessa forma a ponto B, ponto bem grosso aqui, certo? Ponto B. Chama-se produto escalar entre vetores, né? Como sendo a magnitude A, magnitude de B, por definição, né? Esse aqui é definição, certo? Vezes o cosseno do ângulo entre eles. Né? O menor dos ângulos entre eles se define, você tem o produto escalar. Tá? Então, para que serve isso? Isso é bom para saber projeção. Né? Você tem aqui... É como se fosse o tamanho de A vezes o tamanho da projeção, vezes o tamanho de B projetado na direção de A. Isso aqui é módulo de B cosseno alfa, o tamanho, né? Módulo de B cosseno alfa. Então, é o produto desse comprimento com esse comprimento B cosseno alfa. Ou, se quiser, também comuta, né? Eu vou adiantar a propriedade comutatividade. Tá, assim, exagerar um pouco mais, né? É o mesmo resultado se eu fizer aqui, tá certo? A gente não projeta assim não, tá, pessoal? É assim, ó. Você dá baixa perpendicular na direção do segundo, tá certo? Mesma coisa aqui. Bom, se eu quiser fazer de outra forma, eu baixo numa linha perpendicular a essa linha. Eu tenho a projeção de A em B, tá? Então, tamanho de B vezes tamanho de A cosseno alfa é o mesmo que tamanho de A vezes tamanho de B cosseno de alfa. Vai dar o mesmo resultado, a gente vai falar sobre isso já, certo? Olha, aí aparece uma propriedade importante para o escalar. Bom, vetores ortogonais, a projeção do segundo no primeiro é um ponto, né? Para o escalar dá 0. Não há projeção no caso de vetores ortogonais. Vetores colineares, cosseno de alfa, se for na mesma direção e sentido, cosseno de alfa igual a 1. Tá?
É o produto dos comprimentos. Ou dá menos 1 se for alfa igual a π, tá? Os vetores em sentidos opostos. Tá? E aí surge uma coisa importante que a gente vai usar bastante aqui no curso, né? Que é como calcular a magnitude de um vetor. Tá? Se eu fizer A... Oi. O vetor nulo seria só, ou na anotação, seria só o zero mesmo ou tem uma setinha em cima? Pode botar com seta ou sem seta. Não tem problema não. Tá? Às vezes é importante botar seta para lembrar, por exemplo, você tem uma equação, né? Alguma operação igual a zero vetor, né? No fundo são 3 equações. Se você botar seta, você lembra disso. Tá bom? Então, se do lado esquerdo é um vetor, né? Uma conjunto de operações que dá zero, que é o vetor do lado esquerdo. Então, esse zero é um vetor, são 3 equações que você está formando na realidade. Esse vetor quer dizer isso. Né? Então, veja. Uma coisa importante que aparece é a magnitude. Se eu fizer produto escalar de A com ele mesmo, o que acontece? Por definição, né? Módulo primeiro, módulo segundo, que dá módulo ao quadrado. Cosseno de zero, que dá 1, certo? Então, com isso, eu posso calcular a magnitude usando o produto escalar. Raiz quadrada, o produto escalar de A com ele mesmo. Certo? Isso é muito útil, por exemplo, calcular a distância no espaço dimensional entre 2 pontos. Certo? Define os vetores que posicionam o primeiro ponto e o segundo, calcula a diferença dos vetores, a magnitude desse vetor vai dar a distância. Né? A gente vai mostrar isso ainda hoje, certo? Então, isso aqui é uma propriedade importante. Bom, propriedade, acabei de falar de uma, né? Que o produto escalar comuta, tanto faz eu pegar o tamanho de A com a projeção de B em A, como o tamanho de B com a projeção de A em B. Né? Então, a propriedade do produto escalar qual é? Né? Que A e B, A escalar, isso aqui eu posso apagar, senão vai descarregar. A escalar B, né? É igual a B escalar A. Comutatividade. Ou seja, a propriedade produto escalar é comutativa. E você pode também produto escalar de A com a soma de vários vetores e você pode distribuir esse produto, certo? Pode fazer sem problema nenhum. A projeção desse vetor soma na direção de A. Né? Pode ser computado como sendo soma das projeções. Certo? Vocês podem testar e ver se funciona. Faça uma construção geométrica e ver se dá certo. Isso aqui só está dizendo que é tamanho de A vezes o tamanho da projeção da soma, é a mesma coisa que tamanho de A vezes a projeção de B em A, mais a projeção de C em A, etc. Tá? Mesmo resultado. Bom, esse é um produto que gera o escalar, né? Que é útil para calcular a projeção. Um outro produto importante que permite calcular a direção normal a um plano é o produto vetorial, tá? Que gera como resultado um vetor, né? Produto vetorial. Então, se você tem 2 vetores A e B, estou carregando aqui, tá? A e B. Ângulo alfa entre eles. Vamos definir o vetor unitário ortogonal ao plano que contém A e B, né? E num sentido específico que eu vou aqui. O sentido é aquele que você imagina pegando o vetor A e rodando na direção de B ao longo do menor ângulo, certo? Não é ao longo do maior ângulo. E aí você pode rodar ao longo de um ângulo maior entre eles, ao longo do menor ângulo, certo? Então, A vetorial B
Você pega o menor ângulo, pega A, imagina que está rodando a direção de B, daí você tem esse sentido específico da direção de saca-rolha, que é o sentido de U, esse vetorzinho unitário. Então, o produto vetorial é definido. A primeiro, B depois, né? A vetorial B tem magnitude, que é módulo de A, módulo de B, seno do ângulo, certo? No sentido de U. Eu poderia, tá certo, complicar. Não, você pode botar qualquer direção que dá certo. Tá? Posso pegar ao longo da maior direção, ao longo do maior ângulo. Certo? Vai dar o mesmo resultado, na realidade. Certo? Mas é confuso para você usar geometricamente a regra da mão direita. Posso fazer assim, ó, A vetorial B seno desse ângulo maior, tá certo? Só que esse seno desse ângulo menor é menos seno desse ângulo menor. Aí fica no sentido de menos U. Fica menos, né? Menos. Né? Mas é o menos para baixo, que é para cima. Então, esse vetor para baixo e dá para cima. Então, eu pegaria esse vetor para baixo, no ângulo maior, daria um resultado que daria para cima. Mas veja a confusão, só de explicar esse negócio. É melhor fazer isso assim, né? Menor ângulo, né? No sentido do polegar, regra na mão direita, certo? Tá bom? Então, essa é a definição. Aparece o seno do ângulo, né? Então, vetores colineares têm produto vetorial nulo, porque o seno de 0 é 0. Certo? Então, você tem algumas propriedades, né? A vetorial B não é igual a B vetorial A, é diferente. Então, isso aqui não comuta, como no caso do escalar. Né? E vetorial A, B vetorial vai dar o versor para baixo. Tá? O versor que seria para baixo. Tá? E você tem distributividade, funciona, né? A vetorial B mais C, mais D, mais etc. Você pode distribuir. Certo? É só dois aqui. AB mais AC, tá certo? Observe a diferença, né? Produto vetorial a gente denota com um X, né? Sinal de multiplicação tradicional, né? A gente não confundir as coisas, né? Então, ó, produto escalar, a denotação é um ponto, tá certo? Vetorial é o sinal de multiplicação tradicional. Certo? Coisas bem diferentes. Vetores colineares, produto vetorial zero, mas o que a gente consegue? Com o produto vetorial, eu consigo definir a direção normal a um plano que contém os dois vetores. Tem essa utilidade, tá certo? Entre outras, né? Que a gente vai ver isso no decorrer do curso. Certo? Muito bem. Então, já vimos todas as propriedades de vetores, certo? E agora a gente vai começar a fazer. Vai precisar somar, subtrair vetores no espaço tridimensional, tá certo? Então, uma coisa importante é decompor vetores numa base de versores, né? Para facilitar a álgebra. Caso contrário, fica difícil fazer as contas, né? Com decomposição de vetores, a gente começa a ter mais facilidade, certo? Fazer isso. Esse aqui. Oi. A fila de quando está entrando ou saindo do X, está entrando ou saindo, qual é a regra mesmo da notação? Repita. Mano, tipo, porque eu me lembro que tem uma regra que se você desenhar um X, parece que está entrando no plano. Ah, sim, você fala a simbologia que a gente usa, tá certo. É como se você olhasse um vetor de frente, você vê uma ponta, né? Deixa eu ver aqui. Entrando, você vê o rabinho do vetor, que é um X, tá certo? Suponho que o vetor seja uma flecha, né? Então tem aquela flecha que tem aquela pena atrás, você está vendo o rabinho de trás. Isso aqui está entrando no quadro, né? É isso que você está perguntando? E isso aqui está saindo do quadro, um ponto. Tá? Se você faz assim para mim, entrando é isso e saindo é isso, não tem problema. Mas vamos tentar usar o
tradicional, tá certo? Que é isso aqui. Né? Bom, a gente sabe que o vetor tem 3 parâmetros, né? Então a gente pode decompor um vetor em 3 componentes. Tá? Bom, antes disso, a gente vai definir o que vai. Vamos falar sobre decomposição. Né? Eu tenho um aplicativo melhor para escrever, mas porque eu tenho que testar na próxima aula. Ele fica lento com esse monitor, por isso que eu estou usando esse outro aqui, sabe? Daí fica fazendo esses defeitozinhos aqui, às vezes. Bom, a gente vai fazer decomposição de vetores, certo? E para isso a gente vai definir o que vem a ser, para a gente vai ser importante trabalhar com esse tipo de elemento chamado de uma base cíclica ortonormal. É uma base de versores, né? Tem um conjunto de versores. Se define um espaço dimensional, tem 3 direções no espaço. Né? Versores que são mutuamente ortogonais. Né? A gente ordena, né, de acordo com esse conceito aqui de ser uma base cíclica. Ortonormal porque são versores. Versores têm magnitude unitária, né? Normalizado, normal. Orto e ortogonal. Né? Então, por exemplo, eu tenho 3 vetores, aí A1, chamado de A1, A2, A3. E esses versores têm essa propriedade, né? AI, produto escalar com AJ, né? Igual a 1 se I for igual a J. Né? Ou seja, o versor com ele mesmo. E 0 se I for diferente de J. Então, eles são o quê? Normalizados, ortogonais, normalizados de magnitude 1 e ortogonais, ortonormal. Né? Cíclica por quê, né? Bom, aí é a segunda parte. Porque a gente desenha uma sequência aqui, 1, 2, 3, certo? Produto vetorial de quaisquer 2 da ordem cíclica dá o terceiro. A1 vetorial A2, faz um 2, né? A1, produto vetorial com A2, dá A3. E qualquer permutação cíclica dá sempre mais o terceiro vetor. A1 com A2 dá 3, aí A2 com A3 dá 1, A3 com A1 dá 2. Se você fizer isso aqui, ó, ciclicamente, você gera sempre o terceiro. Se você violar essa regra, se você botar 2 iguais, dá 0 para o vetorial, né? Mas se você tem 3 diferenças e violar a regra cíclica, você muda o sinal. Né? Por exemplo, se eu violar, fizer A2 com A1, dá menos A3. Tá? Menos A3. Eu violei a sequência cíclica. Então, a sequência cíclica é 1, 2, 3, permutação cíclica. 2, 3, 1, 3, 1, 2. Né? 1, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 1. Ou seja, são essas sequências aí que dão sempre resultado terceiro versor positivo. Então, toda vez que eu for desenhar um sistema de coordenadas, eu sempre vou desenhar na forma cíclica. Certo? Se, por exemplo, eu boto a direção 1 para cá, chama a direção 1. Certo? A direção onde está o versor aponta nessa direção. Se eu botar o 2, digamos, para cá, para onde eu vou botar o 3? Bom, vou botar o 3 para cima. Você vai fazer o vetorial dos dois, certo? Aqui teria a direção 3. Os versores A1, A2 e A3 estão nas direções 1, 2 e 3. Então, o errado seria botar para baixo. Por exemplo, vamos tentar fazer aqui. Vou fazer 1, 2 e 3. Isso aqui não é cíclico, tá certo? Porque 1 com 2 está para cima, aqui está para baixo. Né? Essa base é uma base acíclica, não é uma base cíclica. Certo? Então, o jeito que você desenhar seu sistema coordenado x, y, z, né? Sempre desenhe de forma que seja coerente. Se eu botar aqui, bom, x, y para cá, eu posso botar, não tem problema nenhum. Daí você tem que ver para onde vai estar z. Bom, x, y, z está para cá. Né? Certo?
Sempre desenhe de forma coerente, né? Cíclico. Tá? Bom, então essa é a ideia, certo? Bom, por que é bom usar bases, né? Você tem 3 direções no espaço. Vou desenhar aqui, tá certo? 3 direções ortogonais. Na verdade, eu posso usar a linha reta aqui, né? Eu acho que é mais fácil. Legal. Aí não deixa eu fazer assim. 1, 2, certo? 3. Acho que foi assim. Pronto. Mais ou menos, né? Uma direção, outra direção e outra. Vou fazer a direção cíclica 1, 2 e 3, certo? Eu tenho um versor A1, o versor A2, né? E o versor A3. Vou pegar um vetor tradicional, vetor A, tá? Pega aqui. Deixa eu desenhar, não, talvez se eu pegar assim. É por isso que eu não gosto desse aplicativo, mas tudo bem, vamos tentar fazer assim. Deixa eu pegar aqui. Eu posso talvez mexer nele. Tá, posso botar onde eu quiser, né? Já ajuda um pouquinho. Pronto, peguei o vetor A, tá? Bom, eu vou decompor em 3 componentes. Eu vou fazer o quê? Eu vou baixar aqui uma projeção, tá certo? No plano XY, no plano 1, 2, certo? Né? A projeção dele. A projeção baixo, eu faço a projeção na direção 1, que é um componente, tá? Na direção 2 e na direção 3. Então, isso aqui eu vou chamar de... Isso aqui, né? Componente A1, certo? Isso aqui é componente A2, isso aqui é componente A3. Então, ou seja, esse vetor aqui é a soma desse vetor, se mudar de cor fácil, né? Bom, talvez eu possa. Posso aqui, né? Eu acho. Change color. Vou fazer aqui. Ele mudou todo mundo, mas tudo bem. Então você vai ter aqui deixa eu fazer assim, change color. Eu quero uma cor diferente aqui, botar um verde talvez, é mais fácil. Então você vai ter assim, ó, essa componente A1 vezes versor A1, mais A2, desculpa aí a posição está ruim. A2, né? A1 vezes A1 mais A2 maiúsculo, vezes o versor A2 mais o terceiro componente, que é essa aqui, que é A3, né? Isso aqui tudinho, certo? Vezes o versor A3. Ou seja, com isso eu decompus um vetor em 3 vetores mutuamente ortogonais. Mutuamente ortogonais, né? A está decomposto numa base cíclica ortogonal. A1 mais A2 mais A3, né? Certo? Então, eu posso decompor o vetor em uma base cíclica ortogonal. Para que serve isso? Né? Bom, porque eu posso fazer álgebra de forma simples, tá certo? Bom, primeiro eu vou simplificar a notação aqui. Soma de I igual a 1 até 3 de AI vezes AIzinho. Né? Se eu quiser somar 2 vetores, o que eu faço? Decomponho os dois, A e B.
BI vezes AI, né? Mesmo princípio, né? Os componentes são BI agora, certo? Somar vetores fica fácil, certo? Em vez de fazer aquela regra de paralelogramo, simplesmente faço algebricamente agora. A mais B soma os componentes, né? Organizo versor a versor, você vai ter AI mais BI vezes AI. Tá? Fica fácil. Somas escalares em cada direção. Fica fácil fazer. Se eu quiser fazer pelo escalar, como é que fica? Tranquilo, tá? Como os versores são mutuamente ortogonais, eu faço assim, ó, soma de I igual a 1 até 3 de AI, produto escalar com soma de J, fazer índice diferente para não dizer que é o mesmo, tá certo? De BJ a J. Observe, né? Sem saber o que vai acontecer, você tem soma de 3 termos vezes uma soma de 3 termos, dá 9 termos, tá? Então, por isso que eu tenho que botar esses diferentes aqui. Se não botar o mesmo índice, seria só 3 termos só. Tá? Estaria errado. Tá? Rigorosamente é assim que a gente faz. Tá? Isso aqui vai dar, junta tudo, soma IJ de 1 até 3, são 9 termos, tá? Aí, BJ, aí, escalar, a J. Só que todo escalar só dá diferente de 0 quando I igual a J. Tá? Então, essa soma reduz-se a soma de I igual a 1 até 3 e aí BI. Tá? Então, você pega as posições, produto das posições e soma os produtos das posições. Tranquilo, a álgebra fica fácil de fazer. Tá? A vetorial B é a mesma coisa. A gente usa o benefício da sequência cíclica. Né? A vetorial B vai dar soma em J, né? Aí BJ, aí vetorial a J. Tá? Tem um parâmetro chamado esse tensor de Einstein, né, que é epsilon de JK, eu não vou usar aqui, tá certo? Eu poderia usar ele para simbolizar esse produto vetorial aqui de uma forma genérica. Tá? Mas aqui não, basta dizer o seguinte, isso aqui vai dar A1, B2, aliás, sequência cíclica, né? 2, 3, 1, tá certo? Direção 1 vai dar 2, 3. Né? Então, isso aqui vai dar A2, B3. E violando a sequência cíclica, menos A3, B2. Em que direção? Na direção 1. Né? 2, 3, 1, 3, 2, 1. 2, 3, 1 é mais, 3, 2 é menos. Mais permutações cíclicas. Tá? Esse é são 3 termos, 3 componentes. Uma na direção 1, outra na direção 2, outra na direção 3. Basta você saber um deles, porque o resto é fazer permutação cíclica disso aqui. O que vai dar? Então, vai dar mais permutação cíclica 3, 1, a 3B1, menos A1, B3, na direção 2. Mais outra permutação. 3 vai em 1, certo? A1, B2, menos A2B1 na direção... Isso aqui é a direção 2, né? Menos A2B1 na direção 3. Pronto. Professor, Oi. embaixo do somatório é IJ igual a... É porque eu estou simplificando só. É de I, é porque isso é uma soma dupla, tá? Na verdade, isso aqui é soma de I igual a 1 até 3, soma de J igual a 1 até 3. Eu só simplifiquei. Eu falei, soma, botei um símbolo só e botei os dois variando de 1 a 3. Mas é uma soma dupla, tá? Ok, pessoal? Então, lembre-se, tudo que vocês fizerem com uma base cíclica, basta saber um dos termos, do resto automaticamente vocês descobrem. Basta um termo. Basta saber um, tá? Tudo que eu vou fazer aqui é sempre assim, a gente vai sabe um, sabe o resto. Tá? O pessoal usa também determinante, né? Eu acho que não precisa, mas
Só para completeza, né? Você bota as componentes dos vetores numa matriz e faz o produto vetorial. Com 3 fica até fácil, mas com 4 aí Com mais fica mais difícil, né? Então você bota aqui as componentes de A e B e faz o determinante disso aqui. Às vezes isso não dá muito certo, né? Você tem operadores, certo? Você tem que saber organizar direito as coisas, né? Certo? Então você precisa calcular esse determinante aqui, na realidade isso aqui está errado, né? Isso aqui é determinante. Demora um pouquinho mais, eu falo. Hoje já vamos falar alguma coisa. Hã? Falar alguma coisa. O determinante disso aqui, tá? Bom, então é isso aqui. O determinante disso é a vetorial B. Né? Para mim é mais fácil você saber só um termo desse, você já resolve. Sabe? Mas quando é barra assim, você está tirando pretendo, Tem a anotação, é verdade. Se eu fizer assim, né? Assim, né? se você fechar, É verdade. É verdade. É verdade. Muito bem. Bom. Bom, acho que em termos de tudo que a gente pode fazer com álgebra é isso aí, né? A gente tem essas decomposição na base cíclica, somar, subtrair ou fazer produto escalar ou produto vetorial. É fácil, né? Bom. Oi? Quais? Tipo, a soma de dois vetores é menor ou igual que o módulo da soma e assim tudo. É uma propriedade que tem, mas pode usar, mas não vejo imediatamente aonde ele vai usar não. Mas isso é uma propriedade que eu acabei de falar, eu falei, né? Que o tamanho não é a soma dos tamanhos, né? Então é menor. Claro. Mas assim, especificamente ele não vai usar isso aí. Pode usar num determinado problema, talvez, certo? Tem que usar, mas não vejo assim imediatamente aonde. Tá? Muito bem. Cuidado aqui para não apagar esse negócio. Se você apaga ou não apaga, é difícil mexer nesse bicho aqui, não é tão intuitivo quanto os outros, né? Acho que eu consegui. Acho que deve ter vontade para apagar tudo. Estou tentando. Deve ter. Eu não tô... Isso aqui, na verdade, é o Acrobat, né? Adobe, tá certo? Eu posso fazer assim, né? Talvez. Não posso. Ele não faz certas coisas que poderia fazer. Bom, enfim. Bom, vamos falar sobre alguns sistemas, os sistemas de coordenadas que a gente vai trabalhar, tá certo? A gente vai falar de 3 sistemas, né? O sistema de coordenadas cartesianas, sistema de coordenadas cilíndricas e o sistema de coordenadas esféricas, né? A gente usa um ou outro sistema porque você às vezes tem um problema em que você tem eletrodos cujo formato é esférico, certo? Ou cônico, né? Ou combinação de superfície cônica com superfície esférica. Nesse caso você usa o sistema de coordenadas esféricas, fica mais fácil. Onde você tem superfícies cilíndricas, né? Cabos coaxiais, né? Você vai usar o sistema de coordenadas cilíndricas. Ou então superfícies planares, você vai usar o sistema de coordenadas cartesianas. Bom, você pode se deparar com o problema que você tem um paraboloide ou um elipsoide como eletrodo, né? Daí nenhum desses sistemas seria o mais adequado, tem que usar um outro sistema. Mas não vamos chegar. Às vezes é difícil da
Pode usar. Fica mais complicado, o trabalho. Tá? E aí simplifica você mudando o sistema de coordenadas para aquela estrutura, né? Aquela geometria. Tá? A gente está mais ou menos fazendo a coisa mais básica, né? Sistema de coordenadas simples, tá certo? Mas aí você, com a ideia, você sabe como é que funciona o resto. A gente, com as coisas que eu vou falar aqui, a gente pode trabalhar em qualquer sistema, tá? Vai entender o princípio, né? Mais ou menos, tá? Vamos começar com o sistema de coordenadas cartesianas, né? Ele vai ser útil para definir como funcionam os vários sistemas, né? Esse sistema de coordenadas cartesianas, você tem aí você tem um sistema de eixos, tá certo? Que ele vai chamar de x, y, z. As três direções ortogonais que usa, né? E no nosso curso, x, y, z são unidades de comprimento, né? Então, tem dimensão. Tá? Na matemática geral, você pode usar x, y, z abstratamente. A gente usa como comprimento, né? Distância, essas coisas, certo? Então, um ponto do espaço, ele tem 3 valores dessas coordenadas, né? O ponto P tem um valor de x específico, o valor de y e o valor de z. Isso aqui está realmente horrível, esse negócio aqui. Só ver se eu consigo... Se eu terminar devagar, talvez ele não... não adianta. Depende de como eu escrevo, sabe? Tem 3 coordenadas. Então, o que a gente vai fazer aqui é definir o vetor posição, certo? Vetor posição, que define a posição do ponto P. É um vetor. Deixa eu tentar fazer mais certinho aqui. E esse vetor, ele é um ator principal aqui do considerador marítimo. Ele tem esse símbolo aqui, x maiúsculo, certo? Essa posição é o vetor que começa na origem e termina no ponto P. Então, ele tem 3 componentes. Quais são? São as coordenadas de P, né? Componente x, tá certo? Ele está sendo meio ambíguo aqui, né? Mesma coisa, certo? Mas dá para a gente sobreviver, a gente está entendendo, né? A x é a componente x, y é a componente y, z é a componente z, certo? Eu podia chamar de x, y, z, mas não precisa, tá? Então, quer dizer que o vetor posição, ele é um vetor que tem componente x, y, z, ou seja, pode ser escrito no signo de coordenadas cartesianas como sendo x vezes... O versor nessa direção, chamado de AX, né? A direção 1 é x, né? A sequência cíclica é x, y, z, certo? X a x. O versor na direção y é o AY. Versor AY. E o versor na direção z é o AZ, né? Então, o vetor posição tem 3 componentes. X, Y, Z. É escrito desse jeito, tá certo? Bom, qual a distância do ponto à origem? Módulo de x. Né? Módulo de x. Como é que ele calcula? Raiz quadrada de x escalar x. Ora, calcular usando a propriedade anterior, né? X vezes x mais y vezes y mais z vezes z, ou seja, x2 mais y2 mais z2 ao meio. É a diagonal do paralelepípedo, né? Tá? É assim que ele calcula, né? Bom, antes de prosseguir, não tem muito mais o que falar do sistema de coordenadas cartesianas, né? Mas
Para poder definir os outros sistemas, a gente vai aqui definir o que chama de superfícies coordenadas. E como é que se define um sistema de coordenadas, né? As superfícies coordenadas do sistema de coordenadas cartesianas são aquelas, num sistema qualquer, tá certo? O VW, se eu chamar o meu sistema UVW, certo? É o conjunto de superfícies dadas por U igual a constante, chamada de KU, V igual a constante, que chama de KV, e W igual a constante, chamada de KW. Então, você quando constrói um sistema de coordenadas, você constrói as superfícies coordenadas. São essas superfícies aí. U constante dá uma superfície, V constante dá uma superfície, W dá uma superfície. Daí você constrói os versores do sistema como sendo aqueles versores ortogonais às superfícies coordenadas. Chama isso aqui de SU, tá certo? SV e SW. A U é ortogonal a SU e no sentido de aumento de U. Você tem o primeiro versor. O segundo é ortogonal a SV e no sentido de crescimento de V. E a W é ortogonal a SW e ortogonal e no sentido de crescimento de W, tá bom? Então você constrói esses sistemas de coordenadas. Como é que ficaria isso para o sistema de coordenadas cartesianas? Quem são as superfícies coordenadas cartesianas? X igual a KX, Y igual a KY, qualquer que seja K, certo? Z igual a KZ, é uma constante. No caso, essas são as equações das superfícies. São o quê? As equações que... As equações de superfície, para cada sistema. Então, estou falando, o sistema cartesiano vai ser isso aqui. Quem é X constante? Bom, vamos botar aqui o sistema de coordenadas aqui. Tá? Tem os eixos, né? Ó, X constante é qualquer superfície paralela a quem? Ao plano YZ. Né? Você pegar e fixar X. Você pega e bota um plano aqui, certo? Então, só um pedacinho dele aqui. Tá? Todas as coordenadas desse plano aqui, que estão... Esse aqui está 90 graus, né? Com o eixo X. Tá? Todas as coordenadas desse plano, né, tem X constante. X igual ao valor que está aqui, certo? Onde ele intercepta X. Y constante é qualquer plano paralelo ao plano XZ. Tá? E Z constante é qualquer plano paralelo a XY. Tá? Então, você tem aí as superfícies coordenadas, que são as coordenadas constantes, que dá plano ortogonal a X, plano ortogonal a Y, plano ortogonal a Z. E os versores. Bom, quem é o versor? Bom, é o versor que é ortogonal ao plano e aponta o sentido de crescimento de X, a X. Né? O outro é ortogonal ao plano, certo? Y constante, aponta no sentido de crescimento de Y. E o outro é ortogonal a Z constante, está aqui mesmo, certo? Que aponta no sentido de crescimento de Z. Então você construi seus sistemas coordenados, qualquer que seja ele. Tá? É com isso que a gente vai construir os outros sistemas, com esse conceito. Tá? As superfícies são mutuamente ortogonais, né? Se interceptam lá 90 graus sempre. Né? Então, tem um sistema simples, né, em que todas as superfícies coordenadas são ortogonais. Essa é a característica que a gente vai encontrar nos outros sistemas também. Tá? Então, vamos para o sistema de coordenadas cilíndricas, vamos definir as coordenadas e vamos achar as superfícies coordenadas e os versores desse sistema. O sistema de coordenadas cilíndricas, chamado de R, φ, Z, são 3 coordenadas. Vamos botar ele com referência ao sistema XYZ, a gente vai desenhar junto, tá certo? Primeira coordenada é chamada da coordenada radial. Olha, lembrando, a gente está usando eletromagnetismo radial, ou seja, distância, né? Metros, certo? Sistema internacional de unidades. Tem unidade física, né? A segunda é ângulo. Ângulo é adimensional, radianos.
Tá? Isso aqui chama de coordenada azimutal. E aí eu alerto a vocês que lá no cálculo 3, eu acho, né? Usa teta aqui, né? Parece. Né? É isso? Então, cuidado. Vamos trocar, porque teta vai ser usado como uma terceira coordenada esférica, certo? Azimutal. Né? E Z é outra coisa que tem dimensão física, que é a coordenada axial, axis, né? Eixo, coordenada axial. Certo? Também tem dimensão. RZ tem dimensão, φ não tem dimensão, é adimensional. Né? Bom. Como uma coisa sem dimensão tem unidade? Como é? Como é que é? Como uma coisa sem dimensão tem unidade? Quem é que tem unidade? O ângulo. Não tem unidade. E por que faz diferença de fazer as coisas em radiano ou em grau? Porque se você, por exemplo, fizer cosseno de alguma coisa em radianos, você tem que multiplicar por um fator para fazer cosseno dessa mesma coisa em graus. Essa é a razão de chamar de grau e radiano, senão a gente vai errado, certo? Não é que ela tem dimensão, mas tem um nome, certo? Tem um nome, radiano, né? Mas não é que tem unidade física, certo? Ele nota, por exemplo, se você botar cosseno de φ vezes x sendo metro, φ vezes x dá metro. Né? Então, o grau é usado para facilitar para a gente, mas o número que a gente tem que usar é sempre radiano, que é numérico mesmo, certo? Então, vamos lá. A coisa radial na realidade, você pega um ponto do espaço, né, que tem 3 componentes y e z, certo? Pega a projeção de P no plano xy e define a distância dessa projeção à origem e chama essa distância da primeira coordenada, que é R. Projeta P no plano XY, vê a distância até a origem, chama de R. Tá? A segunda coordenada é o ângulo de desvio dessa linha projetada em relação a X. Tá? Que seria esse ângulo aqui. Coordenada azimutal, azimute. Tá? E a terceira coordenada é a mesma do sistema de coordenadas cartesianas. Coordenada Z. Tá? Esse ângulo φ é sempre do x para o y? De X até a projeção de P, não é nem para o Y, de X para onde tiver essa linha aqui. Sabe? Se ela estiver para cá, para trás, é isso aqui do dia. Certo? Até lá. No sentido cíclico, né? Não é assim, né? Mas assim, certo? No caso, sempre no sentido anti-horário. No sentido cíclico. Do X para o Y, como você falou, tá certo? Porque Y é a segunda coordenada, né? Então, pode ser que dê horário, não sei, tem que ver. Depende de como você coloca o Y. Se você botar o Y para lá, vai ser o sentido horário, né? Então, a lógica é do x para o y. X para Y. Do primeiro para o segundo, né? Tá? Muito bem. Muito bem. Quem são as superfícies coordenadas, então? Bom, a primeira superfície coordenada é a superfície R, né? Porque a gente vai definir os versores do sistema. Né? Achar a superfície coordenada. Vai dar KR, uma constante. A segunda superfície é φ igual a Kφ. E a terceira é Z igual a KZ, né? Ou seja, a primeira superfície coordenada é fixar o valor de R. É o conjunto de pontos cuja projeção no plano XY está equidistante da origem. Né? Olhando de cima, que conjunto de pontos é esse? Então, por exemplo, né, aqui está uma projeção, tá certo? Voltando aqui XY, né? Estou aqui no eixo Z, projetei um ponto lá, tá certo? Aqui está outro, né? Mesma distância, certo? Aqui está outro. Ou seja, eu tenho aqui, a projeção vai dar aqui
A interseção dessa superfície com o plano XY dá o quê? Uma circunferência de raio R, né? Então, a primeira superfície coordenada é a superfície cilíndrica, que é a interseção da referência, né? Certo? Eu vou tentar desenhar. Eita, tem mais coisa aqui, né? Vou tentar desenhar aqui. Talvez tenha aqui, né? Acho que tem aqui. Deixa eu ver se tem aqui um desenhozinho, fica mais fácil, né? Aqui tá, né? Pronto, aí. Deixa eu mudar aqui por aí. Scroll ali. Ou seja, você tem aí, primeira superfície coordenada é essa aqui, R constante, né? Superfície cilíndrica. A segunda superfície coordenada é a superfície φ constante, conjunto de pontos cuja projeção está igualmente desviada do eixo X, que dá esse semiplano aqui, certo? Semiplano, tá? Porque a continuação dele para o outro lado é outro valor de φ, é mais π, certo? Então só dá esse par de cá, só, essa folha do lado de cá, certo? Então essa aqui é a segunda superfície coordenada. E a terceira seria um corte, né? Um plano Z constante é a mesma superfície coordenada de cartesianas, que é um plano paralelo para o XY, certo? E aí você tem, deixa eu ver se está aqui esse desenho. Não, está não, deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui mesmo. Aqui estão os versores, tá certo? Né? O AR, o primeiro versor da base cíclica, né? É ortogonal. Aqui está uma linha, aqui está a circunferência que passa por aqui, certo? É ortogonal à superfície cilíndrica, no sentido de aumento da variável radial. O segundo versor é ortogonal. Observe, né? A R, ele é tangente tanto a essa segunda superfície quanto a terceira, que é um Z constante, certo? Ortogonal à superfície cilíndrica. A φ é ortogonal à folha, aponta para cá, tá certo? Né? Tangente a circunferência e paralelo ao plano Z constante. E o terceiro é axial, tá certo? Ortogonal a Z constante, tangente à superfície cilíndrica, tangente ao semiplano. Então, você tem um conjunto de 3 versores ortogonais. E aí, pessoal, aparece uma primeira coisa interessante aí, que é diferente, tá certo? Do sistema de coordenadas cartesiano. Você vai ter os versores AR, se vocês observarem, tá certo? Eu vou desenhar aqui. AR, né? Sequência cíclica, tá certo? Primeiro R, depois φ, depois Z, né? Mutuamente ortogonais, tá? Especificamente eu vou desenhar os 2 versores aqui, a R e a φ. Acho que eu posso fazer essa diferença aqui, né? Se eu segurar aqui, que eu acho que fica... É porque ele saiu da minha mão aqui, peraí, deixa eu falar, o que é isso aqui, bicho? Exatamente, cadê? Vou pegar esse aqui e botar aqui, certo? Aqui. Não consigo pegar ele, não, acho. Ah, consigo. Pode botar aqui mais ou menos na origem do sistema, certo? Mais ou menos aí, né? Meio troncho, certo? Mas só para dar uma ideia, o que tem de interessante aqui, tá? Aqui está o vetor radial, vou botar o vetor radial começando na origem. Ele é ortogonal a R constante, né? Num determinado valor de φ, tá certo? Isso aqui é um valor de φ específico. E o vetor azimutal, ele está ortogonal, né? A essa folha, tá certo? Que está nessa linha. E eu vou botar ele aqui, né? E o AZ está para cima, tá certo? Esse é o valor específico de φ para o qual esses versores são dessa forma. Se
Se eu mudar o valor de φ, por exemplo, para um outro valor diferente, certo? Esses versores vão sair do lugar, vão mudar, né? Vão rodar, certo? Então, se eu for para esse valor de φ aqui, por exemplo, certo? Esse aqui, ó. Se for para esse novo valor de φ, o AR agora está para cá e o Aφ está para cá. Então, depende das coordenadas, né? A R e a φ são funções de... Vou botar aqui, tá? De φ. São funções, não são vetores constantes. O AZ não. O AZ não é função de nada. Você pode fazer o que quiser. O AZ, ele só translada, não muda de direção e sentido. Agora, a R e a φ, se você variar a φ, vai para outro lugar. Tá? São funções de φ. Não depende de Z, certo? Só de φ. Né? E não depende de R também. Se você deslocar, eles ficam paralelos a si próprios. Tá? Mas são funções de uma variável. Né? É importante lembrar. A x, a y e a z não são. Né? A x, a y, z não depende de x, y, z. Você pode transladar, certo? Ele não vai rodar nem sair do lugar. Tá? Certo? Bom, o que mais? Quem é o vetor posição em cilíndricas? Em que direção fica o R e o I? Na direção e sentido ortogonais ao R constante. Só que você não sabe qual é o valor de R, né? Tem que saber quem são os... Veja, um ponto, certo? Vamos só continuar aqui. Um ponto tem 3 coordenadas, certo? Em cilíndrico seria R, φ, Z. Você tem que especificar esses valores para saber quem são os vetores. De base, né? Φ é 45 graus, certo? Você vai lá em 45 graus. R está a 1 metro de distância. Tá? E Z é igual a tanto, né? Pronto. Você tem um vetor AR bem definido. Se você mudar o valor de R, o AR não muda. Mas se mudar Φ para 90, ele vai para outro vetor. Então, eu tenho que pensar que a direção do AR é sempre ortogonal à do Aφ. Mas Sempre qual é o ortogonal. sentido? Hã? E o sentido também? Você precisa saber o valor de Φ. É uma função de Φ. Depende. O AR pode estar, por exemplo, na direção de X, do AX, se Φ for igual a 0. Pode estar na direção de AY, se Φ for 90 graus. Tá? Então, ele varia, é variável. Isso é importante, porque a gente vai, às vezes, integrar vetores, tem que sair, tá? Esse vetor é variável, ele não pode tirar da integral. Né? Vai derivar, tem que derivar o vetor. Derivar do vetor, tem que saber essa propriedade. Certo? Bom, vetor posição em cilíndricas, como é que fica? Bom, então, vamos prestar atenção aqui, porque não é tão... Vou botar aqui x, y, z, certo? Eu vou botar o vetor posição, o famoso x, né? Nosso ator principal aqui, o x, certo? Então, vamos decompor ele em cilíndricas. Bom, primeiro eu faço o quê? Projeto um pedaço dele aqui no plano XY. Daí tem o primeiro vetor, que é esse aqui, ó. E tem um segundo vetor, que é esse aqui. Eu estou decompondo em cilindro, não é em cartesianos, tá? R a R, Z a Z. Só tem duas componentes, certo? X igual a R mais Z a Z. Oi, mas ele depende de φ como? Como é que ele depende de φ? Ele depende de RZ só aqui? Depende de φ porque aqui embutido tem a dependência em φ, dentro do AR. Está guardada lá, está escondida. Implícito. Tá? Mas o vetor posição só tem duas componentes, R, Z a Z. Né? Magnitude de X em cilíndrica seria R2 mais E2 ao meio. Certo? O que mais a gente pode falar aqui? Acho que é só isso, né? Então, lembrando, a sequência cíclica é R, φ, Z, tá? A R é a φ a Z. Superfície coordenada é R constante, φ constante, Z constante.
Bom, e finalmente o terceiro sistema de coordenadas, que é o sistema de coordenadas esféricas. O sistema de coordenadas esféricas tem 3 coordenadas. R é chamada coordenada radial, metros, né? Então, observe, θ é a segunda coordenada esféricas, não é o azimuth, certo? Ele vai mostrar aqui já já, ângulo polar. E φ é a coordenada azimutal de cilíndricas, aquela coordenada lá, certo? Coordenada azimutal. Esses dois numéricos, né? Esse aqui é a distância, né? Azimutal. Antes de eu continuar aqui, deixa eu voltar um pouquinho para a cilíndrica, certo? Porque eu não falei sobre o domínio das variáveis, certo? Em cartesianas também, né? Em cartesianas, deixa eu botar aqui separado, vou botar aqui embaixo. Em cartesianas x, se você quiser dizer, bom, qual é a equação do espaço dimensional? Bom, é x qualquer, né? Y qualquer. Essa é a equação do espaço 3D, né? Quer dizer qualquer, tá? Okay? Em cilíndricas, o que seria a equação do espaço dimensional? Bom, R positivo, que é a distância, né? R é a distância mesmo. R maior que 0. Ou igual, né? Maior que 0, maior ou igual a 0. Φ varia de quanto? Bom, uma volta só. 0 a 2π. Certo? Botei aqui aberto, né? Porque já tem aqui. Já está aqui aberto. E Z qualquer. Equação do espaço 3D, né? Certo? Só lembrando esse detalhe que eu esqueci de falar, certo? Bom, então, coordenadas esféricas, você tem aí, vou usar aqui o desenhozinho, certo? Em esféricas, né? Você tem aí superfícies coordenadas, né? Só lembrando, quais são? A primeira superfície é R constante. A segunda superfície é θ constante. E a terceira é F constante. Tá? Bom, o que é R constante? Bom, R é a distância de um ponto à origem, por definição. A coordenada radial de esférica é a distância de um ponto à origem. Aqui está o ponto. Aqui estão as coordenadas. A primeira coordenada é a coordenada radial, que é a distância do ponto à origem. Né? A segunda coordenada, que é o θ, ângulo polar, é o ângulo de desvio do vetor posição em relação ao eixo Z. E a terceira coordenada é a mesma coordenada de cilíndricas, que é o ângulo de desvio da projeção de P, no plano XY, em relação ao eixo X, coordenada azimutal. Então, o ângulo polar apareceu aqui agora, tá certo? Quais são os domínios dessas quantidades? Bom, R é sempre positivo ou nulo, tá certo? Θ varia de 0 a π, ou seja, do eixo Z ao eixo menos Z, e φ varia de 0 a 2π. Com isso, você cobre todo o espaço. Se você fizer θ varia de 0 a 2π, você está fazendo duas I vezes. didn't get Porque that. está fazendo... Could you try again? Deixa eu desligar esse bicho aqui. Não sei se ele fica... Ah, não, precisa desligar. Certo? Então, θ varia de 0 a π. Se for de 0 a 2π, você faz duas vezes, porque φ varia de 0 a 2π. Você vem para cá, né? Se você for para lá, com o φ você vai gerar duas vezes a mesma coisa. Então, o φ já resolve essa parte. Então, θ só vai de 0 a π, né? 0 menor
ficando ruim, viu? Está ficando lento o sistema aqui. 0 menor ou igual a θ menor ou igual a π. E φ varia de 2 π. E R varia a partir de 0, né? Superfícies coordenadas, né? Quem é a primeira superfície? Lugar geométrico dos pontos equidistantes da origem no espaço dimensional é a superfície esférica. Né? Tá? Segunda superfície, lugar geométrico dos pontos igualmente desviados do eixo Z, que é essa superfície cônica aqui. Tá? E a terceira é o nosso semiplano de cilíndricas, que é aqui constante. Tá? E daí você tem os versores, né? AR é o versor ortogonal à superfície esférica, no sentido de aumento de R. Né? Observe que ele é tangente ao cone, está certo? Tangente ao semiplano. A θ é o segundo versor, que é ortogonal à superfície cônica, né? Tangente ao semiplano, tangente à esfera. Tá? E a φ é o mesmo que nós tínhamos antes, ortogonal ao semiplano. Observem agora que os três versores variam no espaço. Aqui você tem os três versores, tá certo? Mais ou menos assim, né? Se você deslocar R, nenhum deles varia, certo? Pode deslocar. Não depende de R, mas depende. A R depende de quem? A R depende de θ, certo? E a R depende de φ. Depende de duas coordenadas. Né? A θ também. A θ assim depende de θ, tá? E a θ depende de φ, que muda de direção e sentido. A magnitude não muda, mas muda de direção e sentido. Depende. E o φ só depende de φ, como antes. Né? Então, só lembrando, né? A R depende de θ e φ, depende de duas coordenadas. Essa é a sequência cíclica também, né? R, θ e φ, tá certo? R depende de θ e φ. A θ depende de θ e φ. E a φ só depende de φ. Então, os versores de base em coordenadas esféricas são dependentes, todos eles, das coordenadas angulares. Né? Só o afim depende de uma, os outros dependem de duas. O que mais? E o vetor posição, quem ele é? Ah, é interessante. Aqui, ó. Aqui, tá? É uma componente só. Tá? R vezes a R, né? Que é a distância vezes o versor nessa direção radial. Cadê a dependência em θ e φ? Bom, está dentro do AR. Depende das três coordenadas, R, θ e φ. Tá? Ou seja, módulo de X, né? Vale. Tá? Isso é a tutoria. Tá? Ok? Essa área funciona de um jeito que dimensionalmente não dá errado, né? Porque se fosse R mais φ vezes alguma coisa, Dá errado. ia dar errado porque ele está somando coisa adicional com. Isso. Exatamente. E a gente tem, às vezes tem que cuidado, às vezes essas coisas acontecem nas provas, né? A soma de φ com R. Então esse cuidado, sempre observar as dimensões das coisas que minimiza a possibilidade de erro, né? Pessoal, vamos dar uma paradinha de 10 minutos, tá certo? Para a gente continuar, mesmo porque eu quero não fazer um vídeo muito grande de uma vez só, porque senão pode ser que esse bicho aqui quebre, tá? 10 minutos, a gente continua daqui a pouco, tá certo? Pode fazer um break aí, tá? Vou parar aqui. Top.